Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Jesus respondeu: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Se você sumir por alguns dias, onde eu posso te achar? Onde seria óbvio que você estivesse? Este nosso lugar preferido nos diz muito sobre quem somos. Agora, se você perder Jesus de vista por alguns momentos, por onde você começaria a procurar? Onde seria o lugar mais óbvio para encontrá-lo? Por que José e Maria não foram direto para o templo? Essa história diz que, depois de um dia de viagem, eles começaram a sentir falta de Jesus. Isso mesmo, era uma caravana de familiares e amigos. E como Jesus era muito obediente, eles sabiam que Jesus estava entre a sua família ou entre os amigos. E eles começaram a sentir falta de Jesus e começaram a procurar por Jesus. Mas começaram a procurar pelo lugar errado. Eles deviam ter imaginado que Jesus estaria no seu lugar preferido. E Jesus não ia sair do lugar onde deixaram ele. Quando estamos com um problema, nós geralmente procuramos esses grupos, amigos e familiares, para tentar resolver. Nós dificilmente corremos diretamente para a fonte, que é o nosso Deus, que pode resolver todos os nossos problemas. E Maria e José começaram a procurar entre os seus familiares e amigos e não acharam Jesus. Por mais que Maria tenha sido avisada da missão de Jesus, ela ainda não compreendia tudo. E esse episódio serviu para Maria entender qual era a verdadeira filiação de Jesus, qual era a sua missão, e também para que ela entendesse que um dia ela iria novamente perdê-lo por 3 dias, mas ao final ele ressuscitaria para morar no santuário celestial junto com seu Pai novamente. Mas voltando para aquela primeira perda, nós conseguimos ver aquele casal apavorado, angustiado, sentindo-se culpado por perder Jesus de vista. Eles lembravam de tudo que tinha acontecido, de como Herodes tentou matar Jesus. E agora eles sentiam muita culpa por ter perdido Jesus. E aquele rápido descuido gerou 3 dias de busca. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 50, diz assim: Pela negligência de um dia, perderam o Salvador. Custou-lhe, porém, 3 dias de ansiosas buscas o tornar a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicências ou negligência da oração, podemos perder um dia a presença do Salvador. E talvez leve muitos dias de dolorosa busca o tornar achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Você pode ir à igreja e ser confortado e animado pela palavra de Deus e sair dali sem Jesus. Você acredita nisso? Por não termos uma vida de comunhão, perdemos de vista Jesus. Perdemos suas bênçãos e o vazio de sua ausência nos entristece. E questionamos a dureza com que Deus tem nos tratado, sem perceber que isso é fruto de nossa própria negligência. Fomos nós mesmos que em algum momento deixamos Jesus para trás e seguimos sem perceber que não estávamos mais em sua presença. Se a mãe esqueceu o filho,
Imagina nós que nunca vimos o Filho, pois nós cremos nele apenas pela fé. O diabo sabe como é fácil nos distrair para tirarmos os olhos de Jesus e começarmos a afundar. Portanto, perdeu, volte rapidamente para buscá-lo. Você sabe onde encontrá-lo. Ele sempre está no mesmo lugar que você o deixou. Sabe o lugar de oração? Sabe o teu quarto de guerra? Que você não vai mais, que você não frequenta mais, Jesus está lá te esperando. Ele está onde você o deixou. Talvez você tenha deixado ele na igreja e tenha vindo sem ele. Por isso que quando você for à igreja, lembre-se de na volta dizer: Jesus, vem comigo, fica comigo, não me deixe. Porque muitas vezes, com a correria do dia, nós acabamos deixando Jesus de lado. Sem perceber, nós vamos abandonando Jesus. Depois a gente não entende o que está acontecendo com a nossa vida e a gente briga com Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque você já não está na presença de Deus há muito tempo, você já deixou Jesus lá atrás e nem percebeu, continuou fazendo todas as coisas, vivendo a vida normalmente e nem percebeu isso. Quando você vai à igreja, você se lembra que é cristão. Você procura a sua Bíblia, porque você não tem momentos de comunhão com Deus suficiente para você ir com Jesus para todos os lugares, estar em comunhão com Ele o tempo todo. Ah, queridos, será que você já perdeu Jesus esse ano em algum lugar? O ano está acabando. Será que você deixou Ele em algum lugar? Talvez lá naquela decepção que você teve, naquele momento de dor, naquele momento de luto, quando você ficou revoltada ou revoltado, e ali você deixou Jesus e disse: não quero isso mais para a minha vida, eu vou agora viver do meu jeito. Às vezes uma grande frustração, às vezes uma grande perda faz com que a gente se revolte ou não queira mais viver do jeito que estava vivendo, e muitas vezes a gente abandona Jesus. É impressionante que quando temos algum problema, a primeira coisa que acontece é deixarmos Jesus, deixarmos a igreja. A gente nunca deixa o trabalho, a gente nunca deixa os amigos, a gente sempre acha mais fácil deixar a igreja. Sabe por quê? Porque ela nunca foi relevante para nós. Porque nós nunca tivemos uma comunhão forte com Deus, porque se nós estivéssemos, jamais nós deixaríamos Ele. Mas como não tem peso esse relacionamento, aí por isso é fácil abandonar. Ou muitas vezes a gente deixa sem perceber, a gente acaba fazendo escolhas que Jesus não faria, entramos em lugares que Jesus não entraria, fazemos coisas que Jesus não faria, então a gente acaba deixando Ele lá fora. Por isso que na igreja atual, na igreja de Laodiceia, Ele está à porta e bate. Ele está tentando entrar porque nós deixamos Ele de fora. Talvez como Maria e José a gente nem perceba que Ele não veio conosco. Porque a gente está acostumado, Ele sempre está ali, Ele sempre está ali. Ele nunca deixa de estar, não é? Ele disse que estaria conosco todos os dias, então isso passa para a gente uma segurança, dizer, não, Ele está ali. Então na hora que eu precisar é só me virar, Ele está ali. A gente trata Jesus como se ele fosse um adolescente apaixonado, sabe? Que ele fica tentando o tempo todo chamar a nossa atenção, fica puxando uma conversa. A gente diminui muito Deus. Mas nós que temos que buscar estar em sua presença, nós que precisamos lembrar que Ele está do nosso lado, nós não podemos cometer alguns erros sabendo que Ele está vendo tudo, que Ele está do nosso lado. Mas nós fazemos muitas coisas porque nós não temos esse senso da presença. E por isso a gente peca tanto. Se a gente tivesse a noção de que Ele está presente, que Ele está realmente conosco, nós temos uma comunhão sadia com Ele, nós não cometeríamos tantos erros. Será que você deixou Jesus em algum lugar esse ano?
Será que você deixou ele para trás? Será que tudo que você está passando hoje de dificuldades não é porque você deixou Jesus em algum lugar? Tenta lembrar aí. Será que você não deixou o primeiro amor? Será que você não precisa voltar para buscar? Será que, como Maria e José, você não sabe nem por onde começar? Você está perguntando, pedindo oração, correndo para um lado, para outro. Me ajuda, pede para que Jesus me ajude. Ora pedindo a Jesus que faça isso, que faça aquilo. Não dá a impressão de que a gente está intrigado de Jesus, que a gente precisa que um intercessor ou outra pessoa fale com Jesus por nós? Você perdeu ele de vista? Então vai lá buscar. Você sabe onde encontrar, você sabe onde o deixou. E ele está lá no mesmo lugar. Quando Deus apareceu para Samuel e chamou Samuel pelo nome, Samuel correu pensando que era Eli que estava chamando ele. E perguntava, você me chamou? Ele dizia, não, vá se deitar. E quando ele voltava, Deus estava lá no mesmo lugar, esperando ele voltar. E quando ele voltava, Deus chamava Samuel, Samuel. Ele corria para Eli, você me chamou? Não, vai deitar, não sou eu que estou te chamando. Quando ele voltava, Deus estava lá no mesmo lugar. Deus sempre fica no mesmo lugar. Deus está te esperando no teu canto de oração. Deus quer conversar contigo. Jesus quer falar contigo. O Espírito Santo tenta te acordar todas as manhãs e você só vira e continua teu sono. E ele tenta te acordar, você vira para outro lado e não quer conversar. Mas Deus está lá no teu cantinho de oração te esperando. Ele sente saudades de conversar com você. Ele gostaria de passar tempo com você. Ele tem muitas coisas para te anunciar. Ele tem muitas coisas que você precisa saber para que você saiba tomar as decisões corretas. Sabe, é tão bom ter uma amizade com Jesus, é tão bom levar Jesus para casa. Ali ficou claro para Maria quando ele disse, eu estou na casa do meu pai. Ali ficou claro para ela a missão dele. Ele sabia qual era a missão. Ela sabia que ia perder ele em algum momento. Ela sabia que ela só estava aguardando, mas era de Deus. Mas foi tão bom levar ele de novo para casa. Ele, por ser obediente, ele voltou com ela e com o seu padrasto. E ele voltou para casa porque ele era um menino muito obediente e continuou fazendo os seus trabalhos manuais, ajudando em casa, até o dia em que ele sairia para a missão. E quando ele saísse, e dessa vez quando ele fosse sair, a sua mãe não ia segurar mais, porque a sua mãe agora aprendeu. Ele precisava estar na casa do pai, ele precisava fazer a vontade do pai. Esse episódio foi necessário para abrir os olhos de Maria, para Jesus entender qual era a sua missão de fato. Muitas vezes, nesses momentos que a gente perde Jesus de vista, é para a gente sentir saudades, para a gente sentir a necessidade de estar em sua presença. Passou-se um dia, Maria e José poderiam dormir tranquilos, mas eles lembraram, Jesus não está conosco. E eles não iam dormir enquanto não achassem Jesus, eles não iam descansar enquanto não achassem Jesus. Então você não pode apenas dormir, fingir que nada está acontecendo. Você precisa voltar, procurar Jesus. Você precisa estar na presença de Deus. Você não pode sair da presença do Senhor. Você precisa andar de mãos dadas com Jesus. Volta, volta. Pede ao Senhor, através do Espírito Santo, que te dê esse desejo de voltar a ter comunhão, estudar a palavra, orar, passar tempo na presença de Jesus. Não perca Jesus de vista. Isso é muito perigoso. O inimigo pode acabar com você se você sair da presença dele. Vamos orar pedindo ao Senhor para que a gente consiga ficar na presença de Jesus o tempo todo. Deus querido, são tantos os problemas que passamos nessa terra que a gente acaba deixando Jesus de lado. Estamos tentando resolver tantas coisas durante o dia, são tantas batalhas. Nós temos que ganhar o pão, é tanta dificuldade, nós temos tantos pedidos, nós temos tanta gente nos consultando que a gente acaba deixando Jesus de lado.
começam a vir os problemas, a gente perde as tuas bênçãos e a gente fica brabo contigo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Porque durante a correria da vida a gente esqueceu e deixou Jesus de lado. A culpa é nossa, nunca é do Senhor. A gente abandonou Jesus em algum lugar e por isso que nós estamos sentindo o vazio, sentindo a frieza, sentindo a falta das bênçãos de estar na presença do Senhor. Espírito Santo nos desperta para que a gente volte para o nosso primeiro amor. Nos desperta para que a gente entenda que a gente precisa voltar a ter comunhão com Jesus. Esse finalzinho de ano a gente faz tantas promessas, mas nos ajuda a cumprir mais uma que nós estamos fazendo nesse momento, de passarmos mais um ano na presença do Senhor. Não permita que nenhum problema nos afaste do Senhor, que nenhuma revolta, que nenhuma traição, que nenhuma angústia, que nenhuma depressão nos afaste da presença de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a permanecermos ligados à videira, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Precisamos de Jesus, assim como Maria e José precisavam de Jesus. Eu imagino a alegria daquele casal voltando para casa com Jesus. Como é bom voltar para casa com Jesus. Como é bom ir para a igreja com Jesus, mas como é bom voltar da igreja com Jesus. Como é bom saber que Ele está na nossa casa. Como é bom saber que Ele está cuidando de tudo. Como é bom estar na sua presença. Como é bom passar tempo em oração. Como é bom estudar a sua palavra com Ele do lado. Como é bom sentir a sua força dentro de nós. Como é bom sentir Ele vivendo dentro de nós, tomando decisões corretas, coisas que a gente não consegue fazer. Através do seu Espírito Santo nos dando a força e gerando em nós o seu caráter, nos tornando a sua semelhança. Não queremos nunca perder Jesus de vista. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a sempre termos Ele por perto. E se um dia também a gente se perder, venha nos buscar, Jesus, onde nós estivermos, através do Espírito Santo. Mesmo que a gente esteja no chiqueiro de porcos, nos lembra que na casa do Pai é melhor. Desperta-nos sempre, nos salva todos os dias para o Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.